Oi, gente, tudo bem? Você tá no canal Filosofando com Gabi. Eu sou a professora Gabi e hoje a gente vai falar do Descartes e a sua teoria do racionalismo. Antes de falar disso, eu quero fazer uma contextualização histórica que é muito importante, que o Descartes ele está no período do Renascimento. O período do Renascimento é o período que vai anteceder a modernidade e que vem logo depois da Idade Média. É o momento de transição. Então, sabendo que a Idade Média foi um período totalmente teológico, onde as verdades divinas, as verdades da fé, elas vinham de cima para baixo, e era uma imposição para a humanidade, pensar o Renascimento como uma busca, um resgate do uso da razão, é compreender exatamente a filosofia do Descartes com esse objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, o Descartes está no final de 1500, começo de 1600, e ele faz uma afirmação que é muito radical para a época. A afirmação do Descartes é: todo conhecimento se dá pela razão e não de outra forma. O que significa isso? Que não tem fé, que não tem Deus, que não tem experiência, que tem somente a racionalidade imperando na composição e construção de conhecimento que existe no mundo de forma real. O que acontece? O Descartes ele era matemático, dono do plano cartesiano, o Descartes era filósofo, o Descartes era advogado, e todos esses conceitos, né, que ele trabalhou, que ele estudou durante anos da vida dele, fizeram ele, num determinado momento da vida, parar para prestar atenção em uma coisa. O quê? O conhecimento científico e o conhecimento filosófico sempre tem uma contraposição. O que significa isso? Para o Descartes, o conhecimento matemático, por exemplo, ele é totalmente objetivo, ele é infalível, 2 mais 2 são 4 e ninguém duvida disso. Mas, quando se fala de ciência e quando se fala de filosofia, a gente percebe algumas inconsistências. Então, sempre existe para uma teoria dessas uma outra ideia, uma outra teoria que tenta refutar. Então, ele percebe o quê? Que o conhecimento científico e filosófico não é um conhecimento seguro. Então, ele resolve o quê? Desenvolver um método, onde fica claro na sua obra o discurso do método, onde ele explica o que seria importante para se desenvolver um conhecimento seguro, ou seja, um conhecimento claro e distinto, verdadeiro, ou como podemos buscar as verdades do mundo. A epistemologia é o campo que constrói esse tipo de sabedoria. Epistemologia significa entender como a gente conhece. E o Descartes estava ali tentando entender como que se constrói as teorias. E ele queria entender qual teoria ele poderia usar para ser base para outros conhecimentos e qual ele não podia usar de forma nenhuma. Para isso, ele vai usar a sua matemática, o seu método lógico-matemático dedutivo, para chegar às verdades claras, para constituir um conhecimento que fosse seguro. Então, o Descartes ele tinha uma meta que é chamada de meta cartesiana. A meta tinha como fim atingir um conhecimento verdadeiro. Como que ele vai fazer esse processo? Ele vai desenvolver um método que é chamado de método cartesiano. Então, a partir da meta, que é descobrir as verdades do mundo, ele precisava desenvolver uma prática para isso acontecer, ou seja, uma metodologia que chegasse às verdades do mundo. Para isso, ele vai dizer o seguinte: o método cartesiano nada mais é do que colocar a razão como operando as ideias de dedução matemática para poder encontrar as verdades. Então, ele quer o quê? O ser humano pensa. Isso é uma característica humana. Se ele pensa, ele tem uma estrutura dentro da mente dele. E ele acreditava que essa mente ela poderia trabalhar de forma lógica. Por isso, ele vai falar que a razão ela deve operar com a dedução matemática. Então, óbvio, o matemático como ele era, ele vai trazer o conhecimento que ele tinha para aplicar nas teorias de conhecimento científicos e nas teorias de conhecimento filosófico. Para isso, para desenvolver o método cartesiano, ele divide esse método em 4 regras principais. A regra número 1, a regra da evidência, a 2 é a da análise, a 3, que está ali, nós já vamos ver, é a regra da síntese e, por último, a regra da enumeração. Vamos entender essas regrinhas, que é o que ele sugeria para vocês. Primeiro, quando você se depara com conhecimento, com uma informação,
com uma notícia, com qualquer contexto que seja, né? Seja visual, seja uma leitura, seja algo que você ouviu, a primeira coisa que você tem que fazer é: qual é a evidência desse fato? Ou seja, esse fato precisa ser explicado? Ou quando eu percebi, quando eu observei, quando eu li, quando me falaram, ele ficou completamente compreensível? Existe como duvidar daquilo que estão me falando? Ou seja, é clara e distinta essa informação que eu estou recebendo, assim como 2 e 2 são 4? Se não for, para aí. Então, para e observa. É nessa hora que nós vamos para a regra da análise. Qual é a regra da análise? Então, apresentado para você um problema, um fato, um contexto extremamente complexo. Você olha e fala: não dá para entender isso assim. Não está claro para mim. Eu quero que seja melhor explicado. Então, você vai fazer uma análise. Como que você faz uma análise de um fato, de um conhecimento? Primeiro, você tem que dividir o problema que você encontra como complexo em várias partes. Então, como um bom matemático, em vez de você tentar entender o todo de uma vez, você vai reduzindo isso em várias partes, e assim que você reduz, você vai, a partir das partes, chegar ao todo. Então, dividir o problema em partes, reduzir o complexo ao simples, e daí, da parte para o todo, você vai buscar informação, você vai adquirir conhecimento. Então, pensa lá num problema matemático. Você começa sempre pelas equações mais simples para conseguir ir tirando conclusões que sejam plausíveis daquele resultado, para aquele resultado. Terceira regra, a regra da síntese, como eu havia dito. Depois de dividir tudo, você precisa resolver os problemas partindo do simples para o complexo. Ou seja, acabei de explicar a regra da síntese, ela está meio que juntinha ali com a regra da análise. E por último, mas não menos importante, você precisa de tempo em tempo voltar para o caminho que você percorreu para chegar a um resultado e ver se nada foi deixado de lado. Então, qualquer informação, notícia, acontecimento, né, uma verdade que chega para você como absoluta, você para e pensa: calma aí, é evidente? Deixa eu fazer uma análise, deixa eu entender cada parte, cada fase dessa história. Ah, entendi cada fase, eu quero entender agora melhor cada momento disso que aconteceu. Deu para compreender? Conseguiu ver as evidências? Aí você vai parar e vai falar: calma aí, volta lá para o começo, vamos fazer de novo para ver se a gente consegue chegar exatamente no mesmo resultado. Então, esse é o método cartesiano, o método que vai trazer para nós as regras a fim de chegar a uma verdade que seja absoluta. Ok, a partir desse método, o Descartes ele vai buscar, então, dentro da filosofia, porque é um método lógico-matemático dedutivo, mas ele ainda não tinha apresentado uma teoria filosófica que comprovasse que aquele método ia dar certo. Então, ele vai buscar na filosofia uma verdade que seja clara e distinta para conseguir saber se aquele conhecimento, aquela teoria que ele conjecturou, de fato vai chegar a verdades que sejam irrefutáveis. Como que ele vai fazer isso? Para isso, ele desenvolve a dúvida metódica ou o método da dúvida, que é a mesma coisa. Então, você tem lá a meta do do Descartes, que é buscar o conhecimento verdadeiro. Na sequência, ele desenvolve, então, uma metodologia. Ele dá um nome para essa metodologia, que é a dúvida metódica. Ok. Ele divide essa metodologia em 3 momentos. No primeiro momento, abandone seus sentidos. No segundo momento, tudo pode ser uma mentira. No terceiro momento, alguém pode estar criando essa mentira para a gente viver nesse mundo dessa forma. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, te apresentado lá uma informação, uma notícia, uma coisa nova que você nunca tinha visto. Não confie em tudo que você vê, em tudo que você ouve, em tudo que você sente. Ou seja, tato, olfato, visão, paladar e audição, para o Descartes, não são confiáveis. Por quê? Se em algum momento da sua vida você foi enganado pelo seu tato, pelo seu olfato, pela sua audição, pelo seu paladar ou pela sua visão, é motivo suficiente para você nunca mais usar eles como critério de conhecimento. Então, por exemplo, você está aqui ouvindo uma música, você fala: nossa, está tendo uma festa em algum lugar. Você fala: é o seu vizinho de cima, que sempre faz festa. E você descobre depois que, na verdade, era o prédio da frente, seu vizinho de cima não tinha nada a ver, apesar de que o som parecia estar vindo daquele lugar. Um segundo exemplo, você tem lá uma criança de 2 anos que nunca tomou suco de laranja na vida, a mãe escova o dentinho dela de manhã e fala: toma, filho, experimenta um suco de laranja.
Qual a chance dele gostar de suco de laranja? Ela é menor. Por quê? Porque o paladar dessa criança foi alterado a partir do momento que ela escovou o dente. Se a gente pega essa caneta, vamos ver se funciona, e eu faço esse movimento, a ideia é que ela pareça mole. Se ela estiver parecendo, ótimo. Se não tem, imagina que ela seja mole. Mesmo ela parecendo mole, você, estudante, que sabe que ela é um material consistente, mas que por conta da ilusão de ótica ela pode parecer mole, você chegou à conclusão de que quem conhece não é sua visão, é o seu raciocínio. Então, o que acontece? O segundo momento é a gente cogitar que todo que existe no mundo pode ser uma ilusão ou um sonho. O Descartes falava que a gente não pode acreditar que tudo que está aqui é real. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, inerte, deitado numa cama, nós sonhamos. E quando nós sonhamos, nós usamos os nossos sentidos. No sonho, você consegue ter medo, você corre até cansar, você sente cheiro, você sente gosto, você sente prazer, e o seu corpo não está vivendo nenhuma dessas experiências. Ou seja, o conhecimento ele está na sua racionalidade, na sua capacidade de discernir as coisas do mundo. E por último ele vai falar, tome cuidado que pode estar existindo um gênio maligno aí. O que é isso? Gênio maligno, questão de vestibular. O que acontece? O gênio maligno é como se fosse um deus manipulador que cria ilusões coletivas. Então, se a gente colocar no mundo de hoje, seriam ideologias, né? Que vão criando para a gente acreditar que aquilo é do jeito que é e não tem como ser diferente. Então, a gente tem que se atentar a tudo isso. Isso é um método, ok, duvidar de tudo, mas que prova que ele consegue com isso? A mais importante de todas da filosofia cartesiana. Por quê? Por meio da dúvida, ele descobre que ele pensa. Porque eu, que duvido de tudo, eu não posso duvidar que eu duvido. Portanto, se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. E aí vem a célebre frase, penso, logo existo, no latim, cogito ergo sum, e isso faz com que muda completamente o rumo da filosofia nesse momento. Bom, dúvida metódica é o ponto principal da filosofia do Descartes. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.